adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. É o mais querido, o mais aplaudido, nossa emoção ele traduz. Toda criança chora quando nasce, mas eu nasci gritando Santa Cruz. Toda criança... Fala, galera coral, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Bibiribe 285 para falarmos sobre a partida de segunda-feira entre Santa Cruz e Volta Redonda. Partida essa decisiva, né? Mais uma partida decisiva, né? Em busca dos nossos anseios, que é ainda a salvação do Santa Cruz, a permanência da Série C em 2022. A que ponto chegamos, hein, torcida? Estamos aqui com o nosso companheiro e ilustre amigo Wagner. Wagner, dê as suas saudações à nossa torcida coral e vamos lá. Boa noite, galera. Estou aqui para mais um Bibiribe, né, com o companheiro aí, André. Estou hoje um pouquinho com a voz um pouco afetada e estou com uma crise alérgica, mas vamos embora. Vamos falar do nosso tricolor. André, vamos que vamos, né, Wagner? São vitórias importantes, são tabus que têm que ser quebrados e se o Santa Cruz conseguir, são tabus que o Santa Cruz conseguir quebrar, poderá significar a nossa permanência. São tabus. Ô, Wagner, toda vez que vem o nome Volta Redonda na minha cabeça, é inevitável não lembrar daquele jogo de 98. E antes de falarmos propriamente do jogo de segunda-feira, acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre aquele jogo de 98, né? Que o Santa Cruz ganhou no final do jogo, gol de Raul, aos 40 e tantos minutos, o Arruda completamente lotado, 55 mil pessoas. Eu estava lá, não sei se você estava presente nesse jogo. Tava. E foi uma partida realmente inesquecível, né? E até hoje é comentada, né, pelos torcedores, né, que à época curtiam e vibravam com Santa Cruz. Naquela época, né, Wagner, deixando bem, a gente ressaltar bem de que aquele gol de Raul representou a não queda do Santa Cruz à Série C, né? Exato. Que era, eu me lembro que naquela época o Santa Cruz cair na Série C era o fim do mundo, né? A Série C é o que a Série D hoje. Exatamente. E hoje nós estamos penando, né? Soltando fogos se o Santa Cruz permanecer nessa Série C. Veja a que ponto, futebolisticamente, nós chegamos passados 23 anos, né? Você acompanhou aquela partida? Você estava no Arruda naquele jogo? Tava sim, tava nas sociais. Tava nas sociais com meu pai e com a minha irmã. Era à noite, né? Eu não lembro bem se era um dia de semana, já tá me escapando da mente, faz tanto tempo. Eu sei que foi um jogo à noite, Arruda lotado. A gente precisa desesperadamente vencer para não ser rebaixado. O Volta Redonda ele já estava rebaixado, mas tinha o Fluminense na área. Na época tinha o futebol carioca, tinha uma influência forte do dirigente chamado Caixa d'Água, que era o presidente da Federação Carioca, e daquele resultado interessava o Fluminense. Então o Volta Redonda veio para cá, vendeu cara aquela vitória nossa. Eu lembro que o Santa Cruz pressionou bastante e a gente ficou 2 vezes no placar. E aquele gol de Raul foi sensacional. Foi Ô, Wagner, você lembra de alguns jogadores do Santa Cruz daquele time? Lembro do Gilson, que inclusive fez um golaço. O juiz anulou errado. O goleiro, salvo engano, era Jefferson, que foi goleiro do Sport, né? Jefferson, tinha o atacante Flávio Guarujá, tinha Gilson,
né? Tinha Raul entrou no segundo tempo, né? Raul entrou no segundo tempo. Célio ainda fazia parte desse time, né? Célio fazia parte. Eu lembro que Tanta tinha retornado, né? 98. Uhum. Mas depois ele acabou não ficando. Tinha Batistinha, o Santa Cruz pegou emprestado do Sport, né? Foi Batistinha. Exatamente. E foi mais outro jogador. Dário. Um atacante baixinho chamado Gilson, salvo engano, né? Gilson foi o que fez o gol. A bola veio do cruzamento, o placar estava 2-2 já. Era o gol da virada. Ele matou no peito e deu de voleio. No ângulo, foi um golaço. O juiz anulou. O juiz viu o erro ali. Foi um gol mal anulado. Eu estava naquele jogo também, Wagner, e eu tava na arquibancada. Primeiro, a surpresa minha que eu, sinceramente, eu não sei se esse era o seu sentimento, mas eu jamais passou na minha cabeça que aquele jogo ia ter uma multidão daquela. Foi a primeira vez que eu fui ao Arruda, num jogo que teve mais de 50 mil pessoas, que eu achava que não daria nem 40 mil pessoas, nem 30 mil. E foi chegando gente, e o estádio ficou lotado, completamente lotado, para assistir esse jogo do Santa Cruz contra o Volta Redonda, né? Então, foi um jogo muito tenso, né? O treinador era Givanildo Oliveira, não é isso? Givanildo, exatamente. E aí ele teve a sapiência de colocar o Raul para jogar um zagueiro, né? Deixar bem claro para os torcedores, né? Raul era um zagueiro, estava no banco de reservas, e Givanildo colocou. Contam a história aí de que Raul teria chegado para Givanildo, para pedir a Givanildo para entrar no time e ficar lá no ataque. Não sei se isso é verdadeiro ou não. Eu sei que o fato é que Givanildo colocou Raul, já também perto de acabar o jogo, e deixou ele como um verdadeiro centroavante, né? E aí o lateral direito cruzou a bola, eu não sei se foi o Arley que cruzou aquela bola. A bola parece que foi em câmera lenta. E ele deu um peixinho assim, a cabeçada em diagonal, né? E engraçado que nesse jogo o goleiro foi expulso, né? O goleiro do Volta Redonda havia sido expulso. O goleiro era Sandro, e entrou um reserva chamado Lugão, e esse Lugão fechou o gol. Porque naquele momento, quando o goleiro foi expulso, porque você está numa partida, o goleiro titular, quando vai expulso, você sente um alívio. Opa, vai entrar o reserva, normalmente o reserva, se ele não for pior do que o titular, ele não tem o ritmo de jogo que o titular tem. Mas esse cara fechou o gol, foi complicado, não foi fácil não. O Gol ficou entalado. Então, a gente sempre, quando fala em Volta Redonda, a gente sempre lembra desse jogo. Para quem é novo, né? Para quem é novinho, tem reportagem dele no YouTube, né? Na Rede Globo tem uma reportagem, e vale a pena, pessoal, dar uma olhada nesse jogo. Foi um jogo realmente bem marcante mesmo. Pois não, vale. E tem uma coincidência, né? Depois desse jogo, pegamos o Paysandu. Teve aquela briga no tapetão, né? Que a questão de jogador irregular, o Sampaio correu atrás, e o Santa Cruz descobriu que o Santa Cruz tinha direito, né? O Santa Cruz ganhou. Tanto que a partida que a gente havia perdido lá no Rio de Janeiro de 4-0, que foi até na estreia daquela Série B, e foi uma Série B bem difícil, né? A gente, até a quarta rodada, a gente não tinha vencido nenhuma partida. A gente veio vencer uma partida contra o Criciúma aqui, 1-0, ele estava no jogo também. Então foi um campeonato complicado. E a gente terminou classificado, mas infelizmente o time do Paysandu era melhor que o Santa, e a gente acabou sendo eliminado. Agora, os dois jogos aqui do Recife, né, a gente perdeu lá em Belém 2-0, e os dois jogos aqui no Recife, o Santa Cruz perdeu gol demais, velho. Eu fui pro jogo do 0-0. Nesse jogo do 0-0, eu fui com um grupo de amigos, de colegas, então a gente ficou ali na geral, mesmo no meio ali.
na arquibancada superior, ali em cima do escudo. Ô, Wagner. Aquilo tremia, velho. Mas foi muito gol perto. Esse jogo de 0-0 foi um sábado à tarde. E sim. Sábado de Recifolia, viu? Eu sou capaz de lhe dizer que, na minha concepção, foi um jogo em se tratando de uma torcida só, que se colocou mais torcida na história do futebol pernambucano. É uma pena de que não foi registrado o público ali. Mas aquele jogo, Santa Cruz e Paysandu, naquele sábado, aquele jogo do 0-0, eu nunca vi o Arruda tão lotado, com a única torcida, como foi aquele jogo. Muito mais contra a Portuguesa, em 2005. Muito mais contra o Betim, em 2013. Pena que não computaram, né, não sei qual foi o problema que teve, não computaram a presença de público naquele dia. E foi, ainda teve a concorrência, que teve o Recifolia, né? Naquela época a gente tinha o Carnaval Fora de Época aqui, que arrastava a multidão, dava muita gente lá no Recifolia. Eu lembro sim, foi nesse sábado aí, e foi muita gente, né? O jogo foi 0-0, o Santa Cruz perdeu o gol de cego mesmo. Bom, mas aí, fazendo esse retrospecto do passado, temos agora, né, Wagner, essa partida importantíssima, né, tão quanto mais do que o jogo de 98, não é? O nosso amigo André deu uma travada enquanto ele volta. Voltou, André? Pronto, voltei sim, desculpa. E que esse jogo de segunda-feira é muito importante, tanto quanto foi aquele jogo de 98, né, Wagner? Sim, importa. Me parece que há um tabu, né, de o Santa Cruz estar com 10 jogos sem ganhar do Arruda, mas também tem um tabu interessante, dessa vez ao nosso favor, de que me parece que o Volta Redonda nunca ganhou do Santa aqui no Arruda, né? Tem esse detalhe. Nunca. Foram 3 jogos, né? Em 76, o Santa Cruz venceu por 2-0. Em 78, o Santa Cruz venceu por 5-1. Em 98 foi aqueles 3-2. Exatamente. E, André, tem um fato curioso, como eu citei no Expresso, que gravei há pouco. Esse time de Santa Cruz atingiu, isso falando assim, jogando em casa, mas em se tratando de Arruda, desde 1972, que é quando o Arruda atual foi inaugurado. O esse elenco, ele atingiu a marca de 10 jogos, que foi o maior período que o Santa Cruz ficou sem vencer. Curiosamente e coincidentemente, foi entre abril e agosto também. Em 1974, o Santa Cruz ficou 10 jogos sem vencer. Foram 6 empates e 4 derrotas. E dessa vez, de novo, são 10 jogos, a gente não vence há 4 meses, né? Até mais 4 meses, porque foi dia 7 de abril, a gente já está no final de agosto. E são 5 empates e 5 derrotas. Wagner, é uma campanha surreal, né, Wagner? Sim, surreal. Porque o Santa Cruz já teve muitos momentos de crise futebolística dentro de campo. Eu me lembro de várias. Me lembro que a gente pegou também uma crise muito braba assim que Edinho assumiu a presidência do clube, né? Uma coisa horrorosa. O Santa Cruz ficou na iminência de ser rebaixado do Campeonato Pernambucano. Ele participou do hexagonal, era chamado hexagonal da morte. Horríveis ali a partida do Santa Cruz. Eu temi que o Santa Cruz fosse rebaixado. E o Santa Cruz não passou esse tempo, né? Mas nada, absolutamente nada comparável ao que a gente está vendo agora. Nada. Caraca. Você pegar a tabela de classificação, né, e ver que o Santa Cruz disputa melancolicamente um campeonato só dele, ele,
Eu até brinquei quando acabou o jogo, né? Esse último, contra Jacuipense, dizendo assim, a gente devia bolar alguma coisa para sortear para a galera aí, para quem adivinhasse, né, qual a rodada que o Santa Cruz ia chegar à casa decimal, ou seja, os 10 pontos. Porque eu estou vendo a hora de acabar o campeonato e a gente simplesmente não chegar aos 10 pontos, não é, Wagner? Então, assim, assim vamos torcer para que essa draga, né, Wagner, essa incompetência, tudo, né, dê um time para a gente, né, dê um recue, que a gente consiga finalmente vencer uma partida no Arruda e respirar, né, para que a gente tente sair dessa famigerada zona de rebaixamento, né, Wagner? Seria, o Roberto Fernandes, Wagner, me parece que já declinou de que manteria a escalação, né, do time que jogou contra a Jacuipense, ou seja, aquele esquema de 4-3-3, né, e me parece, a gente não acompanha treinamento, a imprensa também não vem acompanhando treinamento, mas se tudo der, né, sem nenhum problema, me parece que esse vai ser o time, né. O Wallace Pernambucano está na fase de transição, parece que já está saindo da fase de transição, né? O Bruno Moraes continua ainda com o protocolo, né, da Covid. Esse jogo ele não parece que não vai atuar, mas me parece, Wagner, que entraremos contra o Volta Redonda, a mesma equipe que entrou contra a Jacuipense. O que é que você acha a respeito disso? Olha, me agradou bastante a forma com que o Santa Cruz jogou em Salvador, embora eu não tivesse concordado com a mudança do esquema, mas o Santa Cruz foi muito bem, o Santa Cruz agrediu, o Santa Cruz ele marcou forte no meio, roubava a bola e rapidamente fazia a transição, a bola chegava no ataque. Jailson jogou muito bem aquela partida, né? Foi o principal condutor das bolas. Tivemos chances com o Pipico, tivemos chances com o próprio Jailson. O Santa Cruz agrediu, né? E tanto que foi premiado com um gol de Jailson. Até Levi, que é tão criticado, inclusive por nós, até Levi jogou bem. Levi correu bastante. Embora eu acho que ele tenha cometido algumas falhas ali pelo fato dele ser atacante, né? Pelo fato dele ser atacante, aquela bola da bicicleta mesmo, ele se precipitou. Era uma chance de gol. Mas o Santa Cruz foi muito bem. Foi muito bem no primeiro tempo. Então, é o que a gente estava conversando agora em off, né? Eu sei que se não existe, mas, poxa, se o Santa Cruz imprime aquele ritmo desde o começo da competição, eu acho que estava liderando facilmente. Porque esse campeonato é uma verdadeira gangorra, né? O time que é primeiro, daqui a pouco está em sexto, depois volta para a liderança, o outro que estava em segundo já não vence há vários jogos, só empata e é uma loucura. E é uma loucura negativa, porque é um campeonato muito ruim, né? Então, assim, particularmente eu gosto que ele mantenha. Eu espero que o Santa Cruz desenvolva aquele futebol do primeiro tempo e mantenha ele no segundo. Né? Porque, assim, beleza, a gente fez o gol, vamos esperar um pouco o adversário. Você recua um pouco sua linha, mas marca. Tira o espaço, não deixa o cara bater. Não foi o que aconteceu. O Santa Cruz parou de jogar bola. É como se tivesse sentado no resultado. E aí voltou o marasmo que acompanha a gente nesse ano, 2021. Um time passivo, só atrás, tomando sufoco, dando espaço e dando liberdade para o adversário. A gente terminou sendo castigado. Depois o Santa Cruz retomou a rédea da partida, foi para cima. Você vê que criou chance. Então a pegada é aquela. A pegada é aquela, André. É encarar o jogo como uma decisão e ir para dentro do Volta Redonda. Não ter essa, mas briga. Não ter essa. É ir para dentro, sabe? É ir para dentro. O Santa Cruz tem condições e tem time, sim, para conquistar os 3 pontos dessa partida. Já devia ter conquistado bem antes, né? Desse jogo mesmo com a Jacuipense, esses 3 pontos eram para ter vindo. Mas eu gostei, sim, concordo.
Wagner, antes da gente falar um pouco mais sobre a partida de segunda-feira, vamos lembrar aqui do nosso anunciante patrocinador Águia Seguro DPVAT. Queremos lembrar também a nossos seguidores, né, que, mais uma vez, pedimos para que anuncie o nosso querido podcast, que já é uma realidade na torcida tricolor, né, o podcast Bibiribe 1285. Siga-nos nas redes sociais, avisem aos nossos amigos, a galera coral. Esse podcast, a gente sempre diz isso, esse podcast foi feito para a torcida do Santa. É a voz do torcedor tricolor, tá bom? Então, galera, se liga, marca a gente aí nas redes sociais, divulga o nosso trabalho, que é muito importante para todo mundo, ok? Wagner, voltando a falar do jogo de segunda-feira, eu sincero e honestamente, eu não sei nem te dizer qual é a expectativa, porque existe na minha concepção, para mim, existe uma mistura de sentimentos. O sentimento que ainda lá, sabe, lá na pontinha, lá no final do túnel, acredita, porque quando eu olho para a tabela de classificação, eu acredito, porque matematicamente é plenamente possível o Santa Cruz ainda se safar dessa Série C, por incrível que pareça. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu não duvido nada que o Floresta perca o empate, o próximo jogo, eu não sei nem quem é o adversário dele, mas o Floresta ganhou do líder, na casa do líder, que é o Botafogo. Eu não duvido nada, o Floresta deve jogar em casa, eu não duvido nada que o Floresta não ganhe do adversário, né? Então, matematicamente, é possível ainda o Santa Cruz se safar da degola, mas, na prática, no histórico, em tudo que a gente fez esse ano de 2021, meu amigo, para você se desesperar. Então, para mim, na minha concepção, existe essa mistura de sentimentos. Uma parte eu ainda confio, mas a outra parte, eu, sincero e honestamente, eu tenho muita reticência pela forma com que o time não consegue ter uma sequência de bons resultados. Por mais que o Roberto Fernandes diga que o Santa Cruz está 3 jogos invicto, e está mesmo, é muito pouco para a gente se gabar, para a gente bater no peito isso, né? O histórico do Santa Cruz, né, em 2021, o histórico do Santa Cruz na Série C é de vergonha. Nós estamos aí praticamente na metade para o final do campeonato, não ganhamos uma partida no Arruda. Isso é uma coisa vergonhosa, não é? Nós temos uma vitória fora de casa, somos o time que mais perdeu nessa Série C, pelo menos no nosso grupo. Então, a campanha de Ibis, não é uma campanha de Santa Cruz, né? Então, existe esse sentimento em mim, Wagner, não sei se você compartilha com isso, né? A gente acreditar como torcedor, mas, ao mesmo tempo, a parte, digamos assim, racional, né, é muito comedida. A gente tem que esperar dentro de campo o que é que o time vai apresentar, né? E a gente sempre espera que o time apresente uma coisa melhor e que efetivamente ganhe. Santa Cruz está precisando de ganhar jogo. É bola na rede. Independentemente que jogue bem ou jogue mal. Claro, se jogar bem, as chances de ganhar são maiores. Mas a gente precisa, nesse jogo de segunda-feira, ganhar. Pode até jogar mal, mas que vença o Volta Redonda. O que é que você acha, Wagner? André, eu compartilho assim, um pouco parecido, porque eu penso assim de maneira. Acreditar, eu já não acredito mais. Porém, eu torço, sabe? Porque impossível não é. A gente vê que é factível, os adversários são acessíveis,
Nos últimos jogos a gente viu bem no Santa Cruz. Embora tenha sido uma pequena evolução, mas a gente viu que o time evoluiu um pouco. Eu acho que a gente demorou muito, nosso carro demorou muito a pegar. Quando a gente conseguiu sair do grid de largada, a gente já tava aqui com uma volta na frente, da grande maioria já tinha botado uma volta na nossa frente. Fazendo a outra analogia, a gente é o tipo daquela pessoa que chega numa festa, a festa já está no fim. Muita gente já tem ido embora, mas a gente chega lá, tudo arrumado, o perfume bem fresquinho. E aí, meu irmão, beleza? E a galera já morgada, já com uma cerveja. As cervejas gelada, bem gelada, já tem ido embora, só sobrou as cervejas mais quentes. Então a gente foi bem por aí. Demoramos muito a reagir, sabe? O Santa Cruz entrou no campeonato agora, né? Para mim, a sequência que foi decisiva para a gente ficar tão para trás foi aquelas 5 derrotas. A vitória demorou muito a vir. Mas é aquela história, né? O instinto de torcedor de Santa, embora mesmo a gente veja um jogo de tacá-lo na vista, de ser uma pelada, sabe? A gente torce, a gente assiste. Então, eu vou continuar torcendo para que o Santa Cruz consiga os resultados e que saia. Agora, acreditar, já não tenho tanta força, minha crença já não é tão forte quanto antes, quanto 5 partidas atrás, por exemplo. Entendeu? Então, é bem isso. A minha esperança, Wagner, é que o Santa Cruz, nessa partida contra o Volta Redonda, ele consiga entrar na disputa do campeonato da Série C. Que ele até agora está disputando o campeonato esquizofrênico. É dele com ele mesmo. Sabe? E isso é muito fácil você dizer isso até na matemática. Né? O Santa Cruz ainda não chegou à casa dos 10 pontos. A casa dos 10 pontos. Né? O mais próximo é o Jacuipense, tem 10. E tem uma galera aí de 14, 15 e vai-se embora. Né? O Santa Cruz tem 8 pontos apenas. Então, assim, para mim, ele joga um campeonato medíocre com ele mesmo. Porque se você olhar a tabela, até a Jacuipense mesmo tem 10 pontos, você pode ver, não, ela está ali. Ela é nona colocada, mas de repente, se ela tiver 2 vitórias seguidas, ela pode beijar até a zona de classificação. Você está entendendo, Wagner? Mas a gente não. A gente está no nosso mundinho, a gente está no nosso campeonato. A gente está isolado nesse grupo praticamente desde o começo. O Santa Cruz disputa entre ele mesmo. É impressionante um negócio desse. Ele não consegue chegar próximo aos 9. André, entendeu? Você já viu a mediocridade desse campeonato? Se você for olhar, nenhum desses times, venceu 3 partidas seguidas. Nenhum. Pode olhar. Principalmente nosso grupo. Eu não estou nem olhando tanto o grupo A, o grupo B. Estou olhando esse grupo de agora. Eu podia estar olhando o grupo B se a gente tivesse na iminência de classificar. Aí sim eu ia estar olhando os prováveis adversários, foi o que a gente fez o ano passado. Mas agora não. Você não vê, cara. O time mais regular do momento é o Ferroviário, que vem de 5 empates seguidos. E eu quero apostar, Wagner, eu não vi ainda não, posso até verificar, mas assim, eu acho, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que da mesma forma nenhum time ganhou 3 partidas seguidas, nenhum, à exceção do Santa Cruz, perdeu 3 partidas seguidas. Exato. A gente e nós perdemos 5. Nós perdemos 5. Seguida foi. Eu tenho para mim que nenhum time dos 10 que estão disputando com a gente, o nosso grupo, nenhum perdeu 3 partidas seguidas. E nós perdemos 5 seguidas. Meu amigo, isso é dose para mamute. Entendeu? Isso é campanha de time rebaixado. A gente torce, como você diz, a gente é torcedor, a gente torce para que o time dê uma guinada. Mas se for friamente falando, a gente merece, com todas as honras, se abraçar nessa 4ª divisão, porque a campanha do time até agora é uma campanha de Ibis, não é campanha de Santa Cruz. O Santa Cruz não basta apenas ser rebaixado, ele tem que ser rebaixado, né, com honras e glórias de um Ibis.
Né? Porque a campanha que o Santa Cruz está fazendo na Série C é de um Ibis, não é de Santa Cruz. Né? E assim, André, fazendo outra analogia, é como se o nosso avião tivesse naquelas 5 derrotas embicou. Virou o bico para baixo, então vamos bater. Mas parece que nas últimas rodadas, Roberto Fernandes conseguiu, né, puxar o gancho, botar o bico do avião um pouquinho mais para baixo para o avião ganhar sustentação e tentar fazer o gancho, tentar subir. É o que a gente espera que aconteça. Exatamente. A gente sempre torce, né, Wagner? Torcer para Santa Cruz, a gente torce. Né? Ninguém aqui torce contra. Né? Mas a gente também não pode se enganar. Né? A gente torce, mas a gente vê também a dificuldade que o time está tendo. Né? O retrospecto, Santa Cruz foi lanterna no geral na Copa do Nordeste. Nunca aconteceu na história do clube. O Santa Cruz sempre foi semifinalista. O Santa Cruz teve terríveis dificuldades no Campeonato Pernambucano, terríveis. Foi exatamente. Né? Nossa última vitória no Arruda já é, né, Wagner, de começo de abril. 7 de abril. Então, assim, são handicaps horrorosos, vergonhosos, que quando a gente olha para esse handicap, por mais duro, né, que seja para nós mesmos, a gente não pode tapar o sol com a peneira. É uma campanha de time rebaixado. Sim. Né? É uma campanha horrível. E não adianta falar de salário está em dia, administrativamente, meu querido. Numa situação dessa, salário está em dia agora e hoje. Administrativamente pode estar bem agora e hoje. Mas não vai durar muito tempo, não. Exatamente. Não vai. Porque uma queda para a Série D, se não tem nada na Série C, imagina na D. Aí vai buscar de onde? Recurso de onde? Jogador que não quer vir. Jogador não quer vir. Tem vários jogadores aí que não quiseram vir. O Roberto Fernandes deu entrevista aí, disse que até que eles iam se ver com ele, né? Assim, deixando nas entrelinhas. O futebol roda, a gente vai se encontrar por aí. Porque o Roberto Fernandes contatou o jogador não quis vir. Exatamente. Tá jogando a Série C. Imagina uma Série D. Imagina uma Série D. É mais complicado. Vai precisar de muita competência que a gente não viu esse ano. Vai precisar de uma competência muito, muito firme e forte para levar. E com detalhe, né, Wagner? Com detalhe. Santa Cruz não tem um histórico, infelizmente, Santa Cruz não tem um histórico de quando cai, no ano seguinte, imediato, subir. Isso nunca Santa Cruz não tem esse histórico. Nunca. Isso nunca aconteceu. Nunca. Então a gente passa aí no mínimo 2 anos roendo osso na divisão que a gente foi rebaixado. No mínimo 2 anos. No mínimo. Desde que a CBF instaurou o sistema de acesso e descenso, Santa Cruz jamais desceu de um ano e subiu do outro. Nunca isso aconteceu. Infelizmente. É uma coisa de doer o coração. Tão grande como o nosso e são coisas que a gente não consegue explicar. E eu prevejo, vou até bater aqui na madeira, né, que como torcedor, eu espero que não caia, como torcedor que torce, né, eu torço para que o time não caia, mas se cair, eu prevejo uma dificuldade terrível o Santa Cruz subir o ano que vem. Por todos os motivos políticos, do peso do clube, do regulamento da Série D, entendeu? Você vê aí, ABC e América estão roendo aí, meu amigo, na Série D. Estão roendo aí para subir e não sobem. Veja, entendeu? Se você for parar para pensar o que foi o ano 2011, porque o 2011 foi o ano que tudo deu certo. 2011 foi o ano que se trabalhou certo, correto. A gente, quando terminou 2010, tinha o quê? 8 jogadores, né? Salvo engano. E mais jogadores da base. Time derrotado. Antônio Luiz Neto foi lá, juntou os cabos. Eu já falei isso aqui até na outra live. Juntou os cabos, uniu forças, uniu tricolores. A gente também teve uma base boa, foi uma safra muito boa, né? Tanto que, se você for parar para pensar,
A gente chegou na Série B, a gente tinha Everton Senna, né? Tinha Renatinho, tinha Natan, né? Na Série B. A gente chegou numa Série A, Memo. A gente chegou numa Série A, tinha Renatinho. Renatinho era. Tanto que a pessoa chamava Renatinho de presidente, né, André? Era o apelido de Renatinho lá dentro, era presidente. Porque Renatinho, ele veio desde o ressurgimento. Para você ver como nossa base naquele ano foi forte. Ah, Wagner, mas, olha, para jogar uma Série A, né, muitos, infelizmente, não tinha o futebol. O único que se provou, assim, contrário foi Gilberto. Quem tá vendo aí Gilberto brilhando no Bahia, né? Gilberto, que vem aí brilhando no Bahia há alguns anos, né? Jogou aí no Inter. Enfim. Mas era uma base forte, era uma base boa. E olha que em 2011 a gente perdeu o Gilberto, mas o time não perdeu o prumo. Zé Teodoro, ele foi felicíssimo naquele ano. Na montagem daquele grupo, na forma de jogar. Aquela conquista nos deu a autoestima que a gente precisava, foi o combustível. E mesmo assim, a gente passou perrengue na Série D. Não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Foram jogos dificílimos. Aquele jogo contra o Coruripe, lá em Coruripe, pelo amor de Deus, até hoje. Não foram jogos. Não é que os times eram bons. É porque os jogos eram pegados. A primeira fase do Santa Cruz, assim, veja como é o torcedor. Eu achei que a gente ia passar nadar de braçada, porque eu ainda estava muito no ritmo do que foi o Campeonato Pernambucano. E fomos segundo, né, naquela chave, né, Wagner? Isso. Pro Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Né? Que é o Santa Cruz de Trairi. A gente estreou em casa com um empate contra o Guarani de Juazeiro. Eu esperava que o Santa Cruz fosse vencer. A gente empatou. Aí a gente empatou com o Porto, lá em Belo Jardim. Na verdade, Wagner, a nossa estreia foi contra a nossa estreia foi lá em João Pessoa, contra o Alecrim. Foi o jogo da invasão, foi. O jogo da invasão. Foi ganhando de 3-1. A gente ganhou de 3-1, aí eu esperava o Santa Cruz passar por cima do Guarani, foi 0-0. Aí a gente foi jogar em Belo Jardim contra o Porto, foi 2-2. Né? A gente roeu o osso, cara. Roeu demais. Pegou o Coruripe, sofreu para ganhar do Coruripe aqui, sofreu para segurar o empate lá, passou do 13, foi teste de cardíaco. A gente só veio ter um sossego na semifinal contra o Cuiabá. Quer dizer, foi aperreio. E meu amigo Wagner, teve competência ali e a gente sofreu para sair. Imagina agora. Não vamos ficar falando de Série D, não, porque chega desanima. A gente vai ter, talvez, eu espero que não, mas talvez a gente tenha muito tempo, inclusive esse ano, para falar de Série D. Vamos deixar para o tempo oportuno. Eu espero que a gente né? Vamos escapar. Vamos segunda-feira reviver aquele clima de 98, Santa Cruz, se Deus quiser, consiga ganhar, nem que seja um gol de, entre aspas, de um Raul da vida aos 40 e tantos minutos. Gol de Breno Calixto, Imagina. Breno Calixto, né? 44, entendeu? Breno Calixto, bem meta cabeçada. Breno Calixto, e fazer um gol aí. E Breno Calixto dando o braço assim, ó. Para encerrarmos aqui, Wagner, qual é o seu placar para o jogo de segunda-feira? Rapaz, vê só, velho. Você é pé quente. Eu sou pé quente, mas que esse time daí eu só acertei aquele jogo do Fortaleza e acabou. Velho. Eu vou pelo que tá bom. 1-0 pra mim tá de bom tamanho. É os 3 pontos. Olha, a única operação básica da matemática que interessa a gente hoje, porque só vale 2, né? Para quem quer sucesso no futebol. É a multiplicação e a soma e a adição. Subtração a gente joga no lixo. E a adição também não serve para nada. Então, a gente precisa de multiplicação. Somar só, somar ponto. Não. A gente tem que somar ponto. A gente tem que multiplicar, meu filho.
A multiplicação a gente tem que ir para a tabuada de 3, né? Aquela tabuada 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes... Pronto, a gente tem que pegar aquela tabuada ali, é o que interessa para a gente agora. É tentar nadar e chegar aí aos 20 pontos, né? Hoje o ponto de corte é 19. Eu acho que sobe um pouquinho mais. Deve chegar na casa dos 20. Devido ao nível técnico aí. Para encerrar, o meu placar é 2-1. E o gol vai sair aos 45 do segundo tempo. De Júnior Sergipano. Júnior Sergipano, que renovou o contrato hoje. E que foi Júnior Sergipano que você acertou na mosca naquele jogo contra o Fortaleza. Então, eu espero como torcedor que a gente ganhe o jogo de segunda-feira para aliviar um pouco essa dor que a gente está sentindo. O gol pode ser até contra, pô. Feito aquele gol de Rodrigo Souto do Santa Cruz de São Paulo aqui. O cara cruza, o zagueiro bota para dentro. Pode ser até o gol daquele. Mas o Santa Cruz sai com a vitória, velho. Wagner, um abraço, meu irmão. Vamos aqui torcer para segunda-feira, né? A gente ver o nosso Santa Cruz ganhar uma partida no Arruda, que vai ser de fundamental importância. Beleza? Amém. E viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva. Bom final de semana. Ponha Jesus no seu coração. Vamos guardar bem as energias aí. Tomar a cervejinha, tomar o solzinho e para todo mundo estar com a energia. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço.